Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, apresentaremos algumas qualidades humanas que Adão e Eva tinham nos primórdios da criação. Vamos lá? 1. Adão e Eva eram bonitos? Adão e Eva, como nossos primeiros pais, sempre foram retratados como fisicamente atraentes. Na verdade, a Bíblia declara que Deus os criou à sua própria imagem, o que sugere que eles devem ter sido bonitos. A questão do que constitui a beleza física é subjetiva, mas características comuns, como olhos bonitos e nariz perfeitamente moldado, muitas vezes são associadas a ela. No entanto, quando se trata de Adão e Eva, a Bíblia não fornece uma descrição física detalhada de suas aparências. Mas ela oferece algumas pistas. Por exemplo, diz que seus rostos eram radiantes com o tom da saúde e a luz da alegria e da esperança, refletindo a semelhança com seu Criador. Curiosamente, a Bíblia também menciona que Eva foi criada como uma ajudante adequada para Adão, o que poderia implicar que ela possuía características que complementavam as necessidades físicas e emocionais de Adão. Em termos de características corporais, a Bíblia não fornece informações específicas. No entanto, dado que Adão e Eva foram os primeiros humanos e criados diretamente por Deus, podemos inferir que eles eram fisicamente perfeitos e sem falhas. 2. Você já se perguntou se Adão e Eva tinham umbigos? Para quem não está familiarizado com o termo, umbigo, é o ponto no abdômen onde o cordão umbilical estava conectado durante o desenvolvimento fetal. Esse cordão permite que um feto em desenvolvimento receba nutrientes da placenta da mãe. No entanto, Adão e Eva não nasceram na forma tradicional. Eles foram criados diretamente por Deus e não tinham uma mãe biológica. Portanto, é razoável assumir que eles não tinham umbigos. De acordo com a Bíblia, Deus formou Adão do pó da terra e soprou vida nele. Eva foi criada a partir de uma das costelas de Adão. Como tal, eles não se desenvolveram no útero e não teriam um cordão umbilical ou umbigo. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é um aspecto interessante da história bíblica da criação. Também destaca a maneira única pela qual Adão e Eva foram trazidos à existência. Em resumo, embora seja impossível saber com certeza, é provável que Adão e Eva não tivessem umbigos, já que não nasceram da mesma forma que os humanos hoje em dia nascem. 3. Você consegue imaginar o quão inteligentes e sábios Adão e Eva eram? Como criaturas feitas à imagem de Deus, eles foram agraciados com um nível de inteligência inigualável por qualquer outra criatura. Na verdade, o Senhor os abençoou com um conhecimento que não foi dado a nenhum outro ser vivo. Sua inteligência permitiu-lhes ter domínio sobre todos os outros animais e criaturas da terra. Esse incrível dom de sabedoria e entendimento foi dado a eles para que pudessem governar sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, os animais selvagens e todas as outras criaturas que andavam pelo chão. Verdadeiramente, Adão e Eva foram abençoados com um nível notável de inteligência e sabedoria. 4. Responsabilidades. Falando sobre as responsabilidades de Adão e Eva, podemos ver que eles foram encarregados de tarefas importantes. Quando Deus trouxe os animais para Adão nomeá-los, ele provou ser confiável ao dar nomes a todos os animais domésticos, pássaros e animais selvagens. Eva, que foi criada depois, deveria ajudar Adão com todas as suas tarefas no Jardim do Éden, incluindo a responsabilidade de cuidar da terra e representar Deus perante o resto das criaturas do mundo. Essa função de representar Deus é uma das manifestações da ideia de que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Como tal, enfatiza a importância dos seres humanos na criação de Deus e sua capacidade de servi-lo por meio de suas ações e responsabilidades. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like, isso nos ajuda demais. E vamos continuar com as qualidades humanas de Adão e Eva. 5. Eles eram inferiores aos anjos? Mesmo seres que possuem capacidades mentais e espirituais elevadas, Adão e Eva foram criados um pouco abaixo dos anjos. Essa afirmação tem um significado importante e lança luz sobre a natureza da relação da humanidade com Deus. A expressão mais do que os anjos é derivada do termo hebraico Elohim, que significa mais do que Deus. Assim, um pouco abaixo dos anjos também pode ser entendido como um pouco abaixo de Deus. Isso indica que, embora Adão e Eva não fossem iguais a Deus, eles foram criados em um nível mais alto do que o reino animal devido à sua conexão com Deus. No entanto, é crucial observar que ser um pouco abaixo de Deus não significa que Adão e Eva eram quase iguais a ele.
Afinal, um ser humano finito é muito inferior a um Deus infinito. Em vez disso, destaca a posição única e privilegiada que a humanidade ocupa no grande esquema da criação. Em resumo, a expressão um pouco abaixo dos anjos significa que, embora Adão e Eva não fossem iguais a Deus, eles foram dotados de capacidades espirituais e mentais elevadas que os diferenciavam do restante do reino animal. Isso enfatiza a importância da relação da humanidade com Deus e a responsabilidade que vem com ela. 6. Tinham conhecimento do mal. Adão e Eva viveram inicialmente no jardim do Éden sem roupas e sem número sentir qualquer vergonha. Isso ocorreu porque eles estavam vestidos com um manto de luz fornecido pelo Criador, que simbolizava a inocência deles e refletia o caráter justo de Deus dentro deles. Esse estado de inocência também significava que Adão e Eva não tinham conhecimento do mal, seus pensamentos eram puros e seu caráter era imaculado, refletindo perfeitamente a justiça de Deus. Vivendo nesse estado de pureza e inocência, Adão e Eva estavam livres do fardo do pecado e da vergonha. No entanto, como sabemos pela história, eles foram eventualmente tentados pela serpente e desobedeceram a Deus, o que os fez perder sua inocência e se tornarem conscientes de sua nudez. No geral, o estado de Adão e Eva no jardim do Éden antes da queda representa um ideal da existência humana sem pecado, vergonha ou mal, e serve como um lembrete do potencial dos seres humanos para refletir o caráter de Deus em suas vidas. 7. Eram obedientes a Deus? Adão e Eva, criados à imagem de um Deus perfeito, eram sem pecado e naturalmente obedientes aos seus mandamentos. Eles encontravam a felicidade perfeita ao seguir a lei de Deus, como evidenciado por sua obediência inicial ao mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando tentados pela serpente a comer da árvore proibida, Eva permaneceu inicialmente obediente, citando o mandamento de Deus para não comer ou até mesmo tocar na árvore. No entanto, como sabemos pela história, Adão e Eva eventualmente cederam à tentação e desobedeceram a Deus. Essa desobediência destaca o fato de que, embora Adão e Eva fossem naturalmente obedientes, eles ainda possuíam livre-arbítrio e a capacidade de escolher obedecer ou não aos mandamentos de Deus. Infelizmente, eles escolheram desobedecer, levando à perda de sua inocência e à introdução do pecado no mundo. Apesar dessa queda da graça, a história de Adão e Eva serve como um lembrete da importância da obediência e das consequências da desobediência. Também destaca o fato de que, embora os seres humanos possuam livre-arbítrio, é essencial se esforçar pela obediência aos mandamentos de Deus a fim de viver de acordo com sua vontade. 8. Eles tinham liberdade de escolha? Adão e Eva foram criados em um estado de perfeição, livres do pecado. No entanto, eles também foram concedidos a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Essa liberdade de escolha era crucial para a natureza deles como seres inteligentes, e para o plano de Deus para a humanidade. Deus poderia ter criado Adão e Eva sem a capacidade de pecar, mas isso os tornaria meros robôs, incapazes de verdadeira obediência ou amor. Ao dar-lhes a liberdade de escolha, Deus permitiu que Adão e Eva escolhessem obedecê-lo e permanecer sem pecado, ou escolherem desobedecer e cair no pecado. Infelizmente, como sabemos pela história, Adão e Eva foram tentados pela serpente a comer do fruto proibido, e escolheram desobedecer o mandamento de Deus. Essa decisão marcou a queda da humanidade, pois o pecado entrou no mundo e infectou toda a humanidade. Apesar das consequências de sua escolha, é importante reconhecer o valor da liberdade de escolha. Sem ela, seríamos incapazes de verdadeiramente amar ou obedecer a Deus. No entanto, também devemos estar conscientes da responsabilidade que vem com essa liberdade, e nos esforçar para fazer escolhas que estejam de acordo com a vontade de Deus. Se gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe seu like. Obrigado e até o próximo.